Oi, turma, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de filosofia, que semana passada nós falamos a respeito de diferenças culturais. Bom, indo agora para a página 22, nós vamos dar continuidade ao texto. E o que ele fala? Nos versos familiares, conta-se de famílias que vieram de todos os locais do Brasil. Na vida real, isso também acontece. Cada pessoa traz elementos da cultura, da comunidade, da sua comunidade de origem, da união, e dessas pessoas que se juntaram e transformaram-se em uma família. Vamos ler o texto agora comigo para vocês entenderem melhor e a gente poder conversar um pouquinho a respeito disso. Eu perguntei para minha mãe: mãe, onde é que você nasceu? Ela então me respondeu que nasceu em Curitiba, mas que a minha avó era filha de um gaúcho. Perguntei para o meu pai: pai, de onde que você é? Ele então respondeu que nasceu lá no Recife, mas o seu pai, que é o meu avô, era filho de um baiano. Bom, o que ele está querendo dizer um pouquinho a respeito disso? Quando a gente começa a conversar, quando a gente começa a falar com as pessoas, quando a gente começa até a conversar com a nossa família, a gente acaba descobrindo que nem todo mundo nasceu no mesmo estado, nem todo mundo nasceu na mesma cidade, pessoas vieram de diferentes regiões. Lembra? Quando a gente começa a estudar um pouco sobre, quando a gente começa a estudar sobre a colonização do nosso país, vindo lá de quando os portugueses vieram para o nosso Brasil, eles vieram, alguns casaram-se com indígenas, depois vieram os africanos, depois vieram mais, a gente foi conhecendo que o nosso país foi ganhando uma expansão maior, foi ganhando um destaque na criação de café, vieram vários imigrantes, ucranianos, italianos, espanhóis, todas essas pessoas deram origem ao nosso povo. Então, assim, sempre vai ter alguém que vai dizer: ah, o meu bisavô veio da Espanha, ah, a minha avó nasceu no Nordeste, ah, a minha mãe é do Rio Grande do Sul. Então, se a gente vai conversando, a gente vai vendo que a nossa própria família, ela é multicultural. Então, às vezes podem ter nascidos todos na região sul, mas nem todos na mesma cidade. E às vezes uma pequena cidade já tem uma diferença da cidade vizinha. Por exemplo, às vezes a pessoa que nasceu e se criou em Florianópolis, ela tem um determinado costume. Aí ele vai lá e conhece alguém que nasceu em Blumenau, que é uma cidade que nós sabemos que ela tem uma influência alemã riquíssima. E ambos são de Santa Catarina. Mas Blumenau tem uma cultura e Florianópolis tem outra. E essas duas pessoas se juntam e começam a compartilhar isso. Então, torna-se uma família. Aquela família de Blumenau começou a fazer parte dessa família de Florianópolis. E, às vezes, esses dois que se encontraram em um determinado lugar vão morar lá em outro estado. Então, eles levam a cultura deles e já começam a agregar a cultura de outro estado. Então, assim, qual é a parte legal disso tudo? É conhecer várias pessoas, é aprender a respeitar várias pessoas, é adquirir um conhecimento extra, adquirir um conhecimento de várias outras culturas. Como a gente falou, às vezes é bem parecido, às vezes a origem da cultura é a mesma, só que ela sofre muitas alterações, dependendo de onde ela vai se fixar. Então, assim, fulano tem um sotaque engraçado, é diferente. É engraçado porque é diferente aos teus ouvidos, mas não é engraçado ao ponto de alguém querer rir daquilo ali. Cada região tem um sotaque diferente, cada pessoa traz consigo uma cultura diferente. Então isso não é motivo para rir, isso não é motivo para menosprezar ninguém. Chegar num amigo que você conheceu que é de outro estado, eu não vou falar com ele tem um sotaque engraçado. Não sei, ele se veste diferente. Por que ao invés disso você não vai lá e pergunta: pô, que legal, qual é a influência cultural do teu estado? Qual é a tua influência cultural? No teu bairro é assim? Como é o seu? Olha, o meu é assim. Eu tenho origem de tal cultura. Então, assim, conversar.
adquirir mais conhecimento, abrir mais a mente, abrir mais horizontes. Isso é mais legal, porque vocês começam a ter muito assunto para conversar, vocês começam a dominar várias outras coisas, várias outras culturas, chega a ser o entendimento de vocês. Vocês podem ter um arsenal de conversa muito maior, porque quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente lê a respeito, quanto mais a gente fala a respeito, a gente domina mais o assunto, torna-se pessoas mais interessantes, porque a gente sabe conversar, a gente sabe respeitar o outro. Isso é muito mais legal. Agora a gente vai um pouco para as atividades, que eu vou explicar para vocês. Na página 23 ele tem um mapa, ali bem onde ele fala sobre, ele tá pintado de laranja, onde estão as partes que foram faladas, os estados que foram comentados no texto. Então é Curitiba, Rio Grande do Sul, quando se refere do gaúcho, Recife e Bahia, que se refere ao baiano. Nós temos Recife, a Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul. Aí vocês vão fazer uma pesquisa em casa para saber de onde veio. País de origem da mãe, do pai, do avô materno, do avô paterno. Embaixo na terceira vocês vão perguntar alguns costumes da família que representam uma herança cultural dos antepassados, das pessoas mais antigas da família de vocês. Já na página 24, vocês vão fazer uma pesquisa sobre manifestações culturais da nossa comunidade, da região brasileira onde vocês vivem. No caso, a região sul do nosso país. E na terceira, ele pede para vocês conversarem com os colegas e buscar respostas para essas perguntas. Por que é importante preservar? Bom, a gente falou um pouquinho sobre essa preservação, qual é importante preservar essas manifestações culturais, que atitudes demonstram que uma pessoa respeita as manifestações culturais. Então, assim, pede para conversar com os amigos? Sim, mas vocês podem fazer uma pesquisa, vocês podem ler a respeito, ou durante o vídeo vocês vão pensando e anotando. Por quê? Não precisa necessariamente conversar com os amigos. Não tem como a gente conversar agora. Mas se vocês quiserem trocar ideias no WhatsApp a respeito disso, turma, vocês querem conversar um pouquinho a respeito da página 24, de filosofia, pra gente tentar chegar a uma resposta em conjunto? Ok. Se não, vocês podem fazer sozinho. Coloquem o pensamento de vocês, o que vocês acham a respeito, o que é importante na preservação cultural, no respeito à cultura, à diversidade cultural do nosso país. Qualquer dúvida, mandem mensagem para mim. Estou para ajudar vocês aqui sempre que precisarem. Beijos e até mais.